Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Força Aérea transporta para o Rio Grande do Sul corpos de atletas de remo mortos em acidente no Paraná. Agência reguladora intima a Enel em processo que pode levar ao fim da concessão da empresa. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. A Agência Nacional de Energia Elétrica intimou a Enel, responsável pelo abastecimento de energia de São Paulo, por causa do apagão após o temporal do último dia 11. A gente vai conversar agora com a Caterina Schutt. Caterina, boa noite. Até onde esse processo pode levar? Oi, Lidiane, muito boa noite a você e a todos. Olha, essa intimação faz parte do relatório de falhas que compõe o processo que pode acabar com o contrato de concessão da Enel. Agora, a distribuidora tem 15 dias contados desde o recebimento da intimação para apresentar uma manifestação. O documento vai ser analisado pela diretoria da ANEEL, que vai decidir se recomenda o fim da concessão ao Ministério de Minas e Energia. A ação da ANEEL apura se houve, por parte da empresa, descumprimento do plano de contingência assumido pela distribuidora e reincidência no atendimento insatisfatório aos consumidores em situação de emergência. E olha, mais de 3 milhões de imóveis ficaram sem energia na Grande São Paulo. A Enel, inclusive, já havia sido multada em 165 milhões de reais por outro apagão que aconteceu em novembro do ano passado. Lidiane. Obrigada, Caterina, pelas informações. Bom trabalho por aí. 9 pessoas morreram num grave acidente envolvendo uma carreta e uma van na BR-376, na divisa do Paraná com Santa Catarina. A van transportava uma equipe de jovens remadores de Pelotas, no Rio Grande do Sul. 7 atletas, o treinador e o motorista da van, não sobreviveram. O estado em que ficou a van impressiona. Foi isso que sobrou do veículo que transportava o time de remo de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eles voltavam para casa depois de disputar uma competição que aconteceu no fim de semana em São Paulo. 7 atletas e o técnico e o motorista da van morreram na hora. Um atleta sobreviveu e está aguardando a chegada da mãe para receber alta do hospital de Joinville, em Santa Catarina. O inquérito policial já foi devidamente instaurado pela Polícia Civil, inicialmente pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. No entanto, estamos tão somente na fase inicial das investigações. Uma série de diligências serão realizadas nos próximos dias para que a gente possa compreender a dinâmica do sinistro de trânsito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta container carregada com autopeças bateu na traseira da van com os atletas em Guaratuba, no Paraná, ontem à noite. Com o impacto, a van colidiu em outro carro, rodou na pista e em seguida foi arrastada pelo caminhão que tombou sobre ela. O motorista da carreta teve apenas ferimentos leves. A gente teve que achar o guindaste para poder içar os veículos e para poder fazer o trabalho de resgate desses corpos intactos. Maxwell dirigiu o carro atingido no acidente. Não dava para enxergar nada, eu só senti o impacto. Quando deu o impacto, eu só pisei o pé no fundo do acelerador e consegui desengatar da van. E a van rodou atrás de mim, ela ia pegar em mim, na verdade, e ia jogar eu pro meio do mato junto com o caminhão. A rodovia ficou interditada por 15 horas e foi liberada no início da tarde de hoje. A polícia ainda investiga se o caminhão que causou o acidente perdeu os freios antes de colidir contra a van. Todos os corpos já foram identificados aqui no Instituto Médico Legal de Curitiba. Todos os 9 corpos passaram todos por exame e esse exame foi concluído e agora a gente segue para a etapa de elaboração do laudo pericial. Um avião da Força Aérea Brasileira faz o translado dos corpos das 9 vítimas até Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul. A pedido das famílias, um velório coletivo será realizado nesta terça-feira no clube onde os atletas representavam. A equipe do projeto Remar para o Futuro voltava de São Paulo com 7 medalhas, incluindo uma de ouro. Centro Português, 1º de dezembro, na primeira posição. Neste vídeo, 4 integrantes da equipe que haviam acabado de ser campeões brasileiros sub-19 aparecem numa entrevista.
João Milgarejo, de 17 anos, único remador que sobreviveu ao acidente, dedicou a medalha para a família. O nome da minha mãe é Graciele e estou, assim, muito feliz por ter ganhado, porque isso daí vai vir para ela, essa vitória, para o meu pai que está lá em cima cuidando de mim agora. A tragédia matou 9 pessoas que estavam na van, 7 atletas, o técnico da equipe de remo e o motorista. Morreram Samuel Benites Lopes, Henri Fontoura Guimarães e Nicole da Cruz, de 15 anos, Ângel Souto Vidal, de 16 anos, João Pedro Kershner e Vitor Fernandes Camargo, de 17 anos, e Ellen Beloni, de 20 anos, além de um dos coordenadores do projeto de remo, o Genner Tissot, e o motorista da van, Ricardo Leal da Cunha. O meu pai era um motorista extremamente dedicado. Ele nunca dirigiu cansado nem nada. A pedido das famílias, o velório será coletivo e realizado no Centro Português 1º de Dezembro, clube que os atletas representaram na competição. Um avião da Força Aérea Brasileira fará o traslado dos corpos do Paraná para o Rio Grande do Sul. A Prefeitura de Pelotas decretou luto oficial por uma semana. Em uma rede social, o presidente Lula disse que não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou neto e prestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. A ex-esposa do técnico contou que o remo era tudo na vida dele e dos jovens. Era um baita treinador, assim. Ele era uma pessoa que olhava muito para pessoas, né? Então ele se importava com o desenvolvimento dos jovens. Então ele olhava para eles, para o que eles requeriam, tinha um contato próximo, franco, honesto. Que Deus conforte essas famílias. Do Paraná, a gente segue agora para o Rio de Janeiro. O policiamento segue reforçado em comunidades do estado, onde traficantes e milicianos disputam o controle territorial. A gente conversa agora com o Leonardo Ack. Leonardo, boa noite. Qual o motivo desse reforço neste momento? Oi, Lidiane, boa noite para você, boa noite a todos. É que a guerra por território entre milícia e tráfico completa uma semana nesta terça-feira pela região. Moradores de comunidades das zonas norte e oeste da cidade estão assustados com a onda de violência. Na zona oeste, na comunidade da Muzema, os batalhões de choque e de operações especiais estão na região para tentar conter a violência. Os confrontos dos últimos dias, que além das trocas de tiros, interromperam o funcionamento de linhas de ônibus, fizeram a polícia optar pelo monitoramento ostensivo. Agora, na Zona Norte, o ataque de criminosos a uma viatura da Polícia Militar na comunidade da Mangueira também provocou um grande tiroteio. O clima permanece tenso no bairro e o patrulhamento foi intensificado. Um policial foi baleado por traficantes e está internado. Lidiane. Obrigada, Léo, pelas informações. De janeiro a agosto, quase 160 mil celulares foram roubados ou furtados no estado de São Paulo. Muitas vezes, os criminosos fingem ser entregadores de comida por aplicativo para atacar as vítimas. O grupo de amigos espera a liberação para entrar no condomínio na zona sul da capital. Uma mulher segura o celular. Quando o portão é aberto, uma moto com 2 assaltantes encosta. O que está na garupa desce e pega o celular da vítima. As moças jogam as bolsas para dentro do prédio. O assaltante tem uma mochila de entrega nas costas. É um disfarce. Os criminosos usam esse tipo de estratégia para não chamar atenção. O objetivo, na maior parte das vezes, é roubar celulares. Na semana passada, 2 meninas de 11 e 14 anos foram assaltadas dessa forma. As amigas voltavam para a casa do pai de uma delas quando foram abordadas por um falso entregador. Nos 8 primeiros meses do ano, quase 160 mil celulares foram roubados ou furtados no estado de São Paulo. A maior parte dos crimes desse tipo acontece em vias públicas, mas lugares onde as pessoas estão menos atentas também concentram um grande número de roubos e furtos de celulares, como os terminais de transportes públicos ou ainda em frente à casa da vítima.
Quando Willer foi assaltado dentro do carro por 2 motoqueiros, o telefone nem estava visível. Não coloco ele no visor do carro, né? Eu coloco ele embaixo. Mas, de alguma forma, acho que eles suspeitaram. A Secretaria da Segurança Pública afirmou que de janeiro a setembro, 337 pessoas foram presas e 4.900 celulares recuperados. Disse ainda que houve uma redução de 20% nas ocorrências em relação ao mesmo período do ano passado. Este consultor em segurança recomenda usar o telefone o mínimo possível em locais públicos e ficar sempre atento. O que é assalto? Assalto é uma manobra militar com surpresa. O objetivo é surpreender. E aí a tendência, até quando eu surpreendo, a pessoa, o que aconteceu? De onde veio esse cara? Nisso ele pega e, vamos dizer, aproveita e sai correndo. Até eu entender, o que aconteceu? Mas essa pessoa, sabe, algum tempinho a pessoa está fugindo. Foi justamente por falta de atenção que Isabela ficou sem o celular. Ela estava com fone de ouvido às 7 da manhã, saindo de uma estação do metrô, quando o telefone foi furtado da mochila dela. Foi um susto completo, era acabado de começar meu dia já tinha acabado ali também, né? Se eu tivesse talvez sem fone ou um pouco mais ligada com o meu celular, onde ele estava, não teria acontecido com certeza. Em Goiânia, um influenciador digital atropelou e matou um entregador. Segundo a polícia, o motorista confessou ter bebido antes de dirigir. Imagens do circuito de segurança mostram a caminhonete em alta velocidade. O motorista não respeita o sinal de pare e atinge a moto, que seguia na preferencial. O motociclista cai no chão, já sem vida. Repare que 2 pessoas descem da caminhonete pelo lado do passageiro. Primeiro, uma mulher e depois, um homem. O condutor do veículo era o influenciador digital Kennedy Franklin Silva Roberto, que tem 1.300.000 seguidores nas redes sociais. O casal foi levado para a delegacia. A mulher disse aos policiais que era ela quem dirigia a caminhonete. Estava seguindo o GPS, não vi sinalização nenhuma. E aí, quando eu assustei, o motoqueiro já tinha atingido já o vidro do carro. Como as imagens do circuito de segurança e os depoimentos de testemunhas desmentiram essa versão, os 2 foram presos por fraude processual e autoacusação falsa. O influenciador digital foi indiciado ainda por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Minutos antes do acidente, ele postou essa foto com a mensagem: "Parece que eu estou bêbado". O médico perito atestou que ambos haviam ingerido bebida alcoólica. Ele falou que tinha ingerido 3 latinhas de cerveja. A mulher foi solta hoje, depois da audiência de custódia. Já a prisão de Kennedy Franklin foi convertida em preventiva. A defesa do casal nega que eles cometeram fraude processual e disse que Kennedy não estava embriagado. O acidente aconteceu sábado em Aparecida de Goiânia. A vítima era Paulo Machado Júnior, de 22 anos. Ele estava trabalhando como entregador no momento do acidente. O corpo dele foi enterrado nesta segunda-feira. Quando a pessoa ingere bebida alcoólica e assume a direção, ela assume também o risco do que ele fez, o risco de matar. O Supremo Tribunal Federal interrogou o deputado federal Chiquinho Brazão. Ele é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Preso desde março, Chiquinho disse que era amigo de Marielle. E uma maldade que fizeram, uma jovem, um futuro brilhante, sem dúvida nenhuma, e que sempre foi minha amiga. Não é eu que estou dizendo, porque eu estou dizendo aqui para me defender. Chiquinho Brazão disse não conhecer o ex-PM Rony Lessa, assassino confesso da vereadora. E Rony Lessa? Não conheço. O deputado federal afirmou ainda que o irmão Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e também acusado pelos crimes, sequer conhecia a vereadora. Eu lembro que quando nós tivemos junto, ele fez esse comentário: pô, que tão sério fez essa jovem para um crime tão bárbaro. Os depoimentos dos outros suspeitos estão agendados para esta semana.
O relator do processo na Suprema Corte é o ministro Alexandre de Moraes. Depois dos depoimentos, acusação e defesa terão 5 dias para pedir novas buscas e apurações e mais 15 dias para a apresentação das alegações finais. As oitivas antecedem a fase do júri popular, que será no Rio de Janeiro. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União identificou pagamentos indevidos de benefícios do INSS. De acordo com o TCU, o tempo médio de investigação de irregularidades passa de 3 anos, o que contribuiu para a continuidade de pagamentos indevidos, que podem chegar a um prejuízo de mais de R$1 bilhão aos cofres públicos. O TCU recomendou ao INSS o aumento da capacidade operacional e o uso de ferramentas baseadas em inteligência artificial. Após um evento em São Paulo, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, criticou a proposta de emenda à Constituição protocolada nesta segunda-feira pelo senador Márcio Bittar, do União de São Paulo. A PEC sugere a retirada dos 3 ministros do STF da composição do Tribunal Superior Eleitoral e que deputados e senadores ocupem as vagas. Não faz o menor sentido tirar os ministros do Supremo Tribunal Federal do TSE. Isso é uma regra que já vem de 1932. A justiça eleitoral é uma invenção brasileira que deu certo, bem sucedida. Foi a justiça eleitoral que concebeu a urna eletrônica, que permite ao Brasil produzir as eleições mais seguras e rápidas do mundo. E o presidente do eleitoral é um ministro do Supremo. O vice-presidente do eleitoral é também um ministro do Supremo. Tem sido assim ao longo dos anos. É uma instituição que funciona. Quem, de fato, teve essa ideia se esqueceu de muita coisa da própria história. E um princípio de incêndio atingiu o Supremo Tribunal Federal em Brasília. 6 pessoas precisaram de atendimento do Corpo de Bombeiros por terem inalado fumaça. O fogo começou por volta das 7 horas da noite no anexo 2 do STF. O alarme de incêndio disparou e os funcionários do prédio deixaram o local pelas escadas. O incêndio aconteceu no andar onde ficam os gabinetes dos ministros da corte. As chamas foram controladas pelos próprios brigadistas do prédio. Parte da energia elétrica foi desligada e, de acordo com o STF, será feita uma vistoria nesta terça-feira. O relatório da perícia, indicando as causas do incêndio, deve sair em até 30 dias. Toda a diretoria da Fundação Saúde, ligada ao governo do Rio de Janeiro e responsável pela contratação do laboratório envolvido no caso dos transplantes de órgãos infectados com HIV, pediu demissão. Um dos pacientes contaminados com o vírus foi internado em estado grave, no Rio de Janeiro. O homem de 75 anos está internado no Centro de Terapia Intensiva do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, na Fiocruz. Ele deu entrada no domingo após acionar a linha de emergência exclusiva para atendimento aos pacientes transplantados, que receberam órgãos infectados com HIV. O paciente recebeu em maio o fígado de um dos doadores que estava com o vírus. Hoje, a polícia ouviu o depoimento do filho e da acompanhante do idoso. Ao todo, 6 pacientes transplantados foram infectados. Depois do episódio, outras 286 amostras de doadores, que passaram por análise no laboratório, foram testadas novamente. Os resultados negativos foram confirmados. Ainda assim, eles vão passar por uma segunda bateria de exames. Diante da repercussão do caso, todos os diretores da Fundação Saúde, responsável pela contratação do laboratório, colocaram os cargos à disposição. A informação foi anunciada pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que aceitou as demissões. Ele ainda vai definir os novos integrantes da instituição, que é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde. Ontem, a polícia prendeu a coordenadora do laboratório, Adriana Vargas. Ela foi citada por um dos investigados como sendo a responsável por mudar o protocolo de análise dos testes, que deixou de ser diária e passou a ser semanal. A medida teria sido tomada para economizar dinheiro. A máquina usada nos exames foi apreendida. Na delegacia, Adriana negou as acusações. Ela negou
Mas a polícia segue investigando e tem bastante fundamentos para contradizê-la. E o material que foi arrecadado na residência dela é importante. 3 computadores, 4 telefones, pode ser que lá a gente encontre outros dados importantes para a investigação. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, voltou a operar nesta segunda-feira, mais de 5 meses depois de ser inundado pela enchente de maio. O Jornal da Record estava no primeiro voo comercial, que partiu do interior de São Paulo e pousou na capital gaúcha. Na sala de espera para o embarque, passageiros ansiosos. Aliviada, né? Agora está tudo mais tranquilo, né? A gente vai direto e chega mais rápido, né? Voltar para casa em um voo direto simboliza algo muito maior que o tempo de viagem. Vanilda viaja pelo Brasil a trabalho e precisa ir a Porto Alegre de 2 a 3 vezes no mês. Nós sofremos bastante aí, né? E principalmente o Estado sofreu para valer essa falta de voos para Porto Alegre. E com certeza isso vai melhorar muito. A caminhada até o avião faz relembrar tudo o que se passou. É emocionante, primeira vez, né? Depois dessa catástrofe, muito bom. A tripulação se orgulha do momento. É uma emoção muito grande estar aqui com os senhores. A gente está mostrando ao povo gaúcho que nós estamos retomando. Isso é um momento simbólico, é uma maneira de mostrar que nós estamos voltando, como sempre, na história do Rio Grande do Sul. O voo 2603, que remete ao aniversário da capital gaúcha, 26 de março, saiu às 6h30 da manhã, com 174 passageiros. Nós acabamos de chegar aqui no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. O tempo de viagem de Campinas até aqui foi de aproximadamente 1h30. Esse é o primeiro voo comercial a chegar à capital gaúcha em mais de 5 meses. Os passageiros foram recepcionados com festa. O governador do estado também veio pessoalmente dar as boas-vindas. Injeta ânimo, esperança, confiança, né, na recuperação do nosso estado. O Aeroporto Internacional Salgado Filho foi interditado na noite do dia 3 de maio, quando as cheias atingiram 75% das pistas de pousos e decolagens. A previsão é que o funcionamento seja retomado integralmente em novembro, inclusive com a volta dos voos internacionais. O presidente Lula sofreu uma queda no Palácio da Alvorada neste final de semana e levou 3 pontos na cabeça. Por recomendação médica, ele cancelou uma viagem para a Rússia. O presidente Lula se reuniu hoje no Palácio da Alvorada com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o assessor especial, Celso Amorim. No sábado à tarde, Lula sofreu uma queda no banheiro da residência oficial e à noite deu entrada em um hospital particular de Brasília. Segundo o boletim médico, no ferimento houve uma combinação de um corte com uma contusão, que é um trauma abaixo da pele, o que também causou sangramento interno. A lesão ocorreu na região occipital, localizada na parte de trás do crânio, bem na base da cabeça. É uma região importante para a visão. No domingo, Lula retornou ao hospital para novos exames. Foi quando os médicos o orientaram a cancelar a viagem de avião para o encontro dos BRICS, na Rússia. Nos próximos dias deverá ser repetido alguns exames de imagem para o presidente ser liberado completamente. Mas, de novo, ele está bem, atividades normais, não impede de levar o dia a dia dele, desde que não viaje em longas distâncias. O presidente terá agenda de trabalho normal esta semana. O presidente em nenhum momento perdeu qualquer tipo de nível de consciência, desorientação. Ele mesmo que, ao cair, procurou fazer o contato com a equipe do Palácio para fazer as ações de primeiros cuidados. Nos bastidores do governo, a orientação é de que a delegação brasileira na Rússia seja contra a candidatura da Venezuela para o BRICS, grupo de países emergentes. O Brasil ainda não reconheceu Nicolás Maduro como vencedor para um novo mandato na Venezuela, porque as atas das eleições presidenciais não foram divulgadas. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, já está na Rússia para representar o presidente Lula no encontro do BRICS. É a primeira reunião desde a expansão do grupo, que agora conta com 9 países. O governo russo reforçou a segurança em Kazan, cidade a quase 900 quilômetros da capital Moscou. A partir desta terça-feira, moradores e hóspedes de hotéis estão proibidos até mesmo de abrir as janelas.
uma forma de garantir a segurança das autoridades que vão circular pelas ruas. Aqui no hotel onde a equipe do Jornal da Record está hospedada, a gerência quis se certificar de que a determinação será cumprida por todos. E a ordem foi para que os funcionários arrancassem a alavanca da janela. A cúpula reúne, além dos países que dão nome ao BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, agora também os Emirados Árabes Unidos, o Irã, a Etiópia e o Egito. O fortalecimento de acordos comerciais, a criação de uma plataforma de pagamento para essas transações sem a dependência do dólar e a definição de critérios para a adesão de novos membros estarão nas discussões do encontro. As delegações aqui em Kazan lamentaram a ausência do presidente Lula e desejaram melhoras ao brasileiro. Lula já tinha encontros bilaterais confirmados com os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, da China, Xi Jinping e do Irã, Massoud Pezeshkian. E agora fará uma participação por videoconferência. A reunião dos BRICS ocorre no momento em que a Rússia avança na Ucrânia e se aproxima de históricos adversários dos Estados Unidos, como o Irã, a China e a Coreia do Norte. Outros 30 países já declararam interesse em fazer parte do grupo. Em todos, o BRICS, com a expansão, é um processo em formação e os chefes de Estado vão discutir todos os temas que estão na agenda, que são os novos parceiros, as modalidades, os tempos, então é isso. A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, chegou a Kazan e também participa do encontro como convidada. O senhor acha que a Venezuela tem chance, ministro, de fazer parte? Todos os países candidatos têm. Começou nesta segunda-feira em Londres, na Inglaterra, o julgamento da mineradora BHP, que juntamente com a Vale é processada pelo rompimento da barragem em Mariana. Pamela é mãe de uma das crianças levadas pela lama da barragem em novembro de 2015. Eles interromperam a vida da minha filha porque ela só tinha 5 anos. E o que me deixa mais assim que eu não pude fazer nada, infelizmente. O primeiro dia de julgamento teve manifestação em frente ao tribunal. Justiça para Mariana! 620 mil vítimas processam a mineradora de origem anglo-australiana com sede em Londres. O rompimento da barragem, conhecida como Fundão, provocou o vazamento de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro. 19 pessoas morreram e o Rio Doce foi contaminado. A previsão é que essa primeira fase do julgamento dure 12 semanas. Depois, a corte inglesa vai analisar o processo. A sentença é esperada para o primeiro semestre do ano que vem. Se condenada, a mineradora poderá pagar indenizações de até 230 bilhões de reais. A BHP confirma que ainda não houve acordo e que espera uma definição da justiça. Já a Vale diz que prevê 170 bilhões de reais em obras, verbas para Minas Gerais e Espírito Santo e gastos com indenizações, reassentamento de famílias e recuperação ambiental. Para a advogada das vítimas, é uma oportunidade de dar exemplo ao mundo. É importante dizer que, embora o processo ocorra aqui em Londres, a legislação ambiental e civil utilizada é a legislação brasileira, que é muito protetiva do meio ambiente e dá também uma oportunidade sem precedente de exportar conceitos tão importantes da legislação brasileira. Pelo menos 6 pessoas morreram durante a passagem do furacão Oscar pelo leste de Cuba. Depois de atingir o litoral do país com ventos de quase 130 quilômetros por hora, Oscar enfraqueceu para tempestade tropical. O governo cubano cancelou as aulas até quarta-feira devido à passagem do fenômeno e à crise energética. O país caribenho enfrenta panes no fornecimento de energia elétrica desde a última sexta-feira, quando houve um colapso do Sistema Nacional de Eletricidade. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Uma ótima noite.